prótese de quadril nos dois lados na mesma cirurgia. Isso é seguro ou isso é loucura? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo aqui dentro do meu consultório. E olha, a resposta não é nem um sim ou um não simples. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vamos acabar com a dor no seu quadril. Muitas vezes o paciente chega aqui na Evolui com uma artrose já instalada nos dois quadris ao mesmo tempo. Uma necrose, uma artrose, um problema no quadril. Isso não é raro, viu? Muita gente acha que isso é uma exceção, mas na verdade não é. Hoje mesmo eu tive aqui um paciente no consultório, 61 anos, que já vinha 2 anos mancando dos dois quadris por conta de uma necrose, tomando anti-inflamatório praticamente todo santo dia. E a pergunta dele foi: doutor, dá para resolver os dois lados de uma vez só? O que eu estou querendo explicar isso para vocês é porque essa dúvida é cada vez mais comum e a maioria da informação que circula por aí ela é baseada em achismo e não num estudo científico de verdade. E eu não trabalho assim. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender: existem 2 formas de resolver uma cirurgia de quadril bilateral. Uma delas é o que a gente chama de via estagiada. Você opera um lado, espera a reabilitação, depois você opera o outro. E geralmente isso vem com 2, 3 meses de intervalo entre as 2 cirurgias. E a outra é a via simultânea, operar os 2 quadris na mesma cirurgia, no mesmo dia. E aqui que está o pulo do gato, que segundo um estudo publicado no Journal of Orthopedic Surgery, é um jornal americano, ele reuniu mais de 100 mil pacientes, juntando quem fez a cirurgia bilateral simultânea e quem fez a cirurgia estagiada. E a versão simultânea teve menos trombose venosa profunda, menos complicações sistêmicas, menos complicações locais, menos perda de sangue no total, menos tempo de internação e um menor custo total. Uma meta-análise com mais de 100 mil pacientes mostrou que a cirurgia bilateral simultânea teve menos complicações sistêmicas, locais e pulmonares, além de menor sangramento total, menor tempo de internação, ou seja, menos tempo dentro do hospital, custo menor, quem não gosta disso? Porém, ela teve um risco aumentado de embolia pulmonar e fratura periprotética. Só que muito importante, esse mesmo estudo mostrou um ponto de atenção. O risco de embolia e o risco de fratura, ela foi um pouco maior no grupo simultâneo, ou seja, fazer a cirurgia dos dois lados não é isento de risco nenhum. E sempre eu falo isso, toda cirurgia tem risco e a pergunta certa não é tem risco, é o risco compensa o benefício para o seu caso? Essa é a parte mais surpreendente, que um estudo italiano comparou diretamente as 2 técnicas, mesma equipe cirúrgica, mesmo centro, e não achou diferença estatística de complicação local nem sistêmica entre elas. Um estudo com 199 pacientes também não encontrou nenhuma diferença significativa em complicações ou locais ou sistêmicas entre a cirurgia bilateral e a cirurgia simultânea. Então, a única diferença foi uma taxa maior de anemia pós-operatória em quem fez os 2 lados ao mesmo tempo, mas que não influenciou no resultado final. Isso é fundamental. A anemia pós-operatória que é esperada, porque você está operando os 2 lados de uma vez só. Foi a única diferença real encontrada. E a anemia se trata, se antecipa, se monitora e não é motivo para pânico, não é motivo para se preocupar, é motivo para protocolo. Agora, a segunda coisa, e essa é que eu mais gosto de explicar, a técnica cirúrgica utilizada faz muita diferença no resultado da cirurgia bilateral simultânea. Um estudo americano, lá de Nova York, mostrou que pacientes operados dos 2 quadris ao mesmo tempo, um grupo utilizando a via anterior, que é a técnica que eu uso, e outro pela via posterior, a via tradicional. 252 pacientes pareados
a via anterior teve tempo cirúrgico e tempo de anestesia significativamente menor. Uma internação mais curta e 91% dos pacientes tiveram alta direto para casa, contra 57% pela via posterior, sem diferença em taxa de complicação entre as duas técnicas. Vocês estão vendo? 91% indo direto para casa. Isso muda completamente a experiência do paciente que vai fazer os dois lados ao mesmo tempo. Menos tempo de anestesia, menos tempo de cirurgia e não teve mais complicação por isso. Pelo contrário, teve menos tempo de exposição ao risco cirúrgico. E aqui eu preciso ser honesto com vocês, porque isso é um princípio que eu sigo sempre. Essa vantagem da via anterior, ela aparece muito forte na recuperação inicial. Não estou dizendo que a via anterior é sempre superior em tudo, isso eu não digo, nunca disse. Mas a longo prazo eu estou te mostrando que os dados mostram a recuperação mais rápida, menos tempo internado, mais gente voltando para casa direto. E a terceira coisa, essa é a pergunta que mais recebo depois de é seguro, é sobre custo. Fazer os dois lados de uma vez sai mais caro ou sai mais barato? Um estudo espanhol, publicado esse ano, comparou diretamente o custo de fazer a cirurgia bilateral simultânea com o custo de fazer ela estagiada. O custo total médio foi 33% menor no grupo que fez a cirurgia simultânea. Porque você tem menos tempo de sala cirúrgica, menos tempo de internação, porque você só tem uma internação, você praticamente não tem transfusão, complicação ou readmissão nesse grupo. 33% menor. Pensa comigo. Você paga uma internação só, uma taxa de sala só, um honorário de anestesista só, um kit de recuperação uma vez só. Isso uma vez só, ao invés de fazer duas vezes. E isso traduz direto no seu bolso, seja particular ou seja pelo convênio. E outro estudo americano, com quase 100 mil pacientes de uma base de dados nacional, ele mostrou uma coisa muito interessante aqui, ó. Vem comigo para você entender. O tempo de internação da cirurgia bilateral não foi maior do que o da cirurgia de um quadril só. Em quase 98 mil pacientes internados e analisados, o tempo da internação da cirurgia bilateral não foi diferente estatisticamente da unilateral. Porém, houve uma maior necessidade de transfusão pós-operatória, uma incidência um pouco maior de infecção em ferida operatória do grupo bilateral. É lógico que está fazendo mais cirurgias do que o outro lado. E é exatamente isso que eu quero bater nessa tecla aqui. A técnica bilateral simultânea não é para todo mundo. E é isso que eu vou te explicar agora. Então, para você que tem artrose nos dois quadris, está pensando nessa possibilidade, aqui está o que realmente importa para você. Primeiro, paciente mais jovem, com boa reserva cardiopulmonar, coração e pulmão, que aguentam bem o tempo da anestesia e a demanda cirúrgica mais alta. Segundo, paciente sem anemia, sem uso de anticoagulante, um anticoagulante que não pode ser suspenso. E o terceiro, quando o cirurgião e a equipe já têm protocolo estabelecido. Anestesia, banco de sangue reservado, fisioterapia programada para os dois lados simultaneamente. Tá. Um estudo da Bélgica reforça exatamente esse ponto. Quando o centro tem experiência, tem protocolo, a via bilateral simultânea não aumenta o risco de complicação comparado a operar um lado só. Em 468 pacientes operados pela via anterior, não houve diferença estatística entre fazer a cirurgia bilateral simultânea e unilateral, utilizando taxa de visita à emergência, readmissão hospitalar, complicações maiores ou menores dentro de 90 dias. Mesmo com maior tempo cirúrgico, maior sangramento no grupo que fez a cirurgia bilateral. Então, primeira situação, os pacientes com doença cardíaca ou pulmonar significativa, onde o corpo não tolera bem as duas cirurgias seguidas, o risco de complicação sistêmica sobe. Então, segunda, pacientes com anemia importante já antes da cirurgia, que como os estudos mostraram, a queda da hemoglobina é maior na bilateral. E terceira, pacientes muito idosos ou muito frágeis com pouca reserva funcional. Tem uma quarta também,
quando não existe a estrutura hospitalar e protocolo adequado, banco de sangue, equipe de anestesia experiente, para cirurgia bilateral, UTI de retaguarda quando necessário. Então isso é muito importante. Repare que os estudos mostraram melhores resultados com segurança são dentro de centros que têm protocolo estabelecido e uma seleção adequada de paciente. Essa frase aparece literalmente nos artigos. A segurança da bilateral simultânea não vem só da técnica, vem do protocolo por trás dela. E vai lembrar também, em pacientes com condições inflamatórias de base, que atingem os dois quadris desde jovem, como artrite reumatoide idiopática juvenil, a cirurgia bilateral simultânea por via anterior mostrou resultado muito bom no acompanhamento de longo prazo. Em 33 pacientes acompanhados, em média 11 anos, a cirurgia bilateral simultânea pela via anterior mostrou melhora expressiva na pontuação funcional do quadril, ou seja, o paciente está melhor, sem nenhum caso de luxação, fratura periprotética grave ou necessidade de revisão cirúrgica. Para fechar essa parte aqui, uma coisa que muita gente me pergunta é: resultado funcional é igual fazendo os dois lados ou fazendo lado separado? Tem um estudo finlandês que acompanhou os pacientes por 1 ano e por 5 anos, comparando quem fez unilateral com quem fez bilateral. Após 1 ano e 5 anos, os dois grupos mostravam melhora expressiva na dor e na função física. Os pacientes que fizeram a cirurgia bilateral simultânea tiveram pontuação levemente superior de função física em ambos os períodos, embora essa diferença não tenha uma relevância significativa, ou seja, a função e o alívio da dor são parecidos nas duas estratégias. A escolha entre fazer a prótese simultânea e estagiada não é sobre qual dá o melhor resultado, é sobre qual é mais segura para o seu perfil de saúde específico. Então, para você que tem dor nos dois quadris e está considerando fazer essa cirurgia, primeiro, procure uma avaliação completa, exame cardiológico, hemograma, avaliação anestésica. Segundo, pergunte para o seu cirurgião se ele tem protocolo estabelecido para fazer uma cirurgia bilateral simultânea, não é toda a equipe que tem. E terceiro, entenda que a decisão não é só sua, é uma decisão conjunta entre você, o ortopedista e o anestesista, baseado no seu caso, no seu coração, na sua idade. Então, prótese de quadril bilateral simultânea é segura? Para o paciente certo, com o protocolo certo? Sim. E os estudos mostram até vantagem de custo de recuperação. Mas não é para todo mundo. E essa avaliação individual é o que faz a diferença entre o resultado tranquilo e uma complicação evitável. Se você tem essa dúvida, clica aqui embaixo no link para poder agendar uma consulta. Eu atendo presencialmente em Goiânia, na Evolui, e atendo também em todo o Brasil por telemedicina. Não sinta mais dores, agenda sua consulta para poder ter o melhor tratamento possível. Até semana que vem.